Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre nos ensina, tanto o dia bom como o dia mau, está na verdade sobre o seu controle. Ambos ele os forma. Ele forma a luz, ele forma as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo. A uns ele embrutece o coração mais ainda, a outros ele tem uma marreta a ponto de desmiuçar toda a dureza do coração e transformar o coração de pedra num coração de carne. Assim como a forma dele apanhar aqueles que são sábios segundo o padrão deste mundo, aonde não desviam do mal, estão constantemente, ao invés de estar sendo conduzido pelo espírito de retidão, estão desviados para a esquerda e para a direita, os caminhos sinuosos e tortuosos que levam à devassidão, aonde uma multidão entrará por ele, uma porta larga e espaçosa. Assim como ele orienta aqueles do qual entram por ele, sendo a porta o caminho estreito, mas as aflições momentâneas e passageiras nem se compara com a glória que há de vir. Assim nos ensina o Senhor. Por isso nós devemos perseverar sempre em conformidade com o seu Espírito, em conformidade com aquele que nos sustém, com aquele que nos ajuda, com aquele que está sempre a nos instruir em toda boa obra. E ainda que sobrevenha os dias maus, porque tudo se sucede. Jó era reto, íntegro, sincero, temente, que era o princípio da sabedoria, desviava do mal, onde a palavra diz que mesmo assim o inimigo estava a blasfemar contra a sua vida. Em relação ao Senhor, ele não atribuiu falta nenhuma. Nele, ele, mesmo sendo submetido à prova, e mesmo permitindo o Senhor o tentador, porque jamais diga que sou tentado por Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Somos tentados pelos maus desejos da carne, mas o Espírito nos submete a sermos aprovados, e não há tentação maior que sobrevém, do qual não somos possível de vencer, segundo um espírito pronto e experimentado, aquele que já venceu por nós e levou sobre si as nossas tentações. Nele nós somos curados pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós somos curados, restaurados. Por isso, a palavra diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Usai sempre aquilo que é para edificação pessoal, individual, assim como mutualmente, exortando no dia chamado hoje, a fim de que o corpo de Cristo, nós sendo interligados como membro dos membros, uns aos outros interligados pela fé, num só coração de carne, um só Espírito, o Espírito que santifica e purifica, a fim de adentrarmos as regiões celestiais. A palavra diz: se um olho lhe fizer pecar, arranque um olho, melhor subir com um olho do que, na verdade, ficar e não adentrar tudo aquilo que é um empecilho para que sejais aperfeiçoados. Devemos sempre tirar
dos nossos procedimentos a fim de não sermos reprovados. Porque aquele que permite com que venha desvanecer, extinguir o espírito, retrocede, ele não tem, a sua alma não tem prazer nestes, assim a palavra nos diz. Por isso, devemos sempre ser firmes e constantes segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.